no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, eu quero cumprimentar você. A partir deste momento nós estamos numa programação do Ministério Fonte de Vida. Que a graça e a paz do nosso Deus possa estar aí com você, na sua casa, na sua vida. E é uma oportunidade que eu tenho maravilhosa de poder, através da palavra do Senhor, entrar dentro do seu lar, falar com você, está levando uma porção da palavra de Deus para o seu dia a dia, para que você possa se conduzir através de uma palavra bíblica, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz. A Bíblia diz que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. E a palavra de Deus é comparada a essa espada de 2 gumes, porque ela fala o nosso coração e ela pode lapidar a gente de uma forma, de outra, de um lado, de outro, em situações diferentes da nossa vida. Então, é uma oportunidade que eu agradeço a Deus por poder estar fazendo essa programação. Eu não conheço, talvez, quem esteja aí assistindo essa programação. Talvez eu conheça, talvez não, mas independentemente de conhecê-lo ou não, é muito bom quando a gente está andando pelas ruas, na cidade, e aparece alguém, um amigo, um irmão, né, uma pessoa que nós nem conhecemos e diz: olha, nós estamos assistindo o teu programa. É muito gostoso, é muito bom. Obrigado pelo apoio também dos patrocinadores que ajudam a promover este encontro entre a palavra de Deus e a sua casa e a sua vida. Muito obrigada. E neste momento nós queremos compartilhar mais uma palavra com você, e eu quero que essa palavra seja útil para a sua vida. Nós vamos falar hoje de um testemunho dado por João Batista a respeito de Jesus Cristo. Nós temos falado muito a respeito de Jesus com você. Essa é a pessoa central do Evangelho. O Evangelho, chamado Evangelho de Cristo, ele é a pessoa central, ele é o Filho de Deus, que veio para nos dar vida, e vida em abundância, diz a palavra. Então, tudo aquilo que nós temos ensinado gira em torno da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor, o Salvador, prometido por Deus, né? Aquele que foi enviado para nos resgatar, né? Tirar o pecado da nossa vida, nos libertar, nos curar e principalmente nos reconciliar com o Pai. O homem estava separado de Deus por causa do pecado, mas através de Cristo ele pôde se reconciliar. Nós podemos nos reconciliar com o nosso Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero aqui no meu livro de João, é um dos evangelhos, né? Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero, de uma forma especial, fazer uma leitura e levar você a refletir a respeito desse testemunho de João Batista. E ele tinha acabado de batizar Jesus e ele viu os céus abertos. Ele diz, né, na sua palavra, que quando ele avista Jesus, ele reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que viera para tirar o pecado do mundo. E então ele continua dizendo assim, que após ele,
viria alguém que tenha primazia, né? Ele fala de Jesus como aquele que tem a autoridade, a primazia, que viria depois dele, mas ele viria para tirar o pecado do mundo, porque João batizava com as águas, né? Nas águas, todas as pessoas que ouviam a sua pregação passavam por um processo de aprendizagem, arrependimento e batismo. Mas aquele que viria, ele viria para tirar o pecado do mundo, porque ele tinha autoridade para isso, ele tinha a primazia. Então, o testemunho que nós vamos ver a respeito de Jesus Cristo é o seguinte: depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, depois do batismo, e onde permaneceu algum tempo com eles, e ele batizava. E ora, João também estava batizando em Enom, continuou batizando, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo para ser batizado. Então veja bem, depois que João reconheceu em Cristo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, depois disso ele passou a batizar também. Então João continuou batizando em Enom e Jesus na Judéia. E nós vemos a seguinte fala a respeito desta situação. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo no Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. Então veja bem, alguns discípulos de João estavam preocupados, porque João havia batizado a Cristo. E agora, aqueles discípulos estavam sabendo que Jesus também estava batizando. E eles então procuram João, preocupados, e dizem para João: João, aquele homem que tu batizaste, aquele homem que você deu um testemunho ali no Jordão, ele agora está batizando e as pessoas procuram por ele. O que é que está havendo, João? Você é aquele que batiza. Olha só a situação. E João então respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. O que será que João estava querendo dizer a respeito desta fala? Ele estava querendo dizer: olha, dos céus este homem recebeu autoridade para batizar, para salvar, para libertar, porque somente do céu, ele diz, o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. E Jesus, ele tinha sido respaldado por Deus. Quando João batiza Jesus, ele vê os céus abertos e como que uma pomba sobre a cabeça de Jesus, e ele ouve uma voz dos céus dizendo: eis o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Então nós vemos aqui que João, ele sabia quem era Cristo, ele foi preparado, ele foi o precursor, ele preparou a vinda de Jesus, ele falou a respeito daquele que viria para tirar o pecado do mundo. E agora os discípulos de João estavam incomodados. Espera aí, João, mas é você quem batiza e agora aquele homem está batizando? E João então continua dizendo assim: vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Então João estava dizendo para os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que o acompanharam durante os batismos, durante as suas pregações, ele estava dizendo: você é testemunha disso, vocês ouviram eu dizer que eu não era o Cristo, eu não sou o Cristo, né? Mas eu fui enviado adiante dele para fazer o papel de anunciar a sua vinda, anunciar aquele que viria para resgatar o mundo, resgatar as vidas, reconciliar o homem com Deus.
Então João estava dizendo, eu não sou o Cristo? E quando eu o batizei, o Senhor me mostrou claramente, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí está, o Filho de Deus. Então João estava dando um testemunho, dizendo, vocês ouviram isso? Vocês também sabiam que o Cristo viria, que eu estaria fazendo um papel de anunciar aquele que viria, né? E olha o que João continua dizendo, a noiva pertence ao noivo. No versículo 29 do capítulo 3, nós vemos João dizendo, a noiva pertence ao noivo. Quem é a noiva? Né? Você que me assiste, talvez alguém que não tenha feito um estudo bíblico e talvez que não entenda esta linguagem, mas quando a Bíblia se refere à noiva, a Bíblia está se referindo, da mesma forma que João estava se referindo, à igreja de Jesus Cristo, que estava sendo preparada para se encontrar com o noivo, aquele que viria resgatar a noiva, aquele que viria se encontrar com a noiva, trazer vida para a sua noiva, trazer alegria, trazer paz, trazer um relacionamento, um sentimento de amor para com a sua noiva. Ele veio porque ele amou, ele veio para se entregar à noiva, né? O ato de Jesus Cristo foi um ato de entrega, um ato de amor, de entregar a sua vida, o seu sangue derramado para salvar toda a humanidade. E aqueles que vão aceitando o sacrifício de Jesus, eles fazem parte da igreja que é considerada a noiva de Cristo, né? A igreja universal, todos aqueles que creem. Nós não estamos falando aqui de denominações, não estamos falando de igreja A ou B, mas estamos falando de uma igreja composta pelos cristãos, aqueles que creem em Cristo. Amém? Então João diz para os seus discípulos, não se preocupem, a autoridade foi dada a ele, ele está batizando, as pessoas estão se achegando, porque ele é o noivo. E a noiva pertence ao noivo. Então olha só que alegria, nós sabemos que quando nós cremos em Cristo, nós fazemos parte da igreja de Cristo, considerada a noiva de Cristo. E esta noiva pertence ao noivo, né? Todos nós sabemos que quando há uma aliança, né, há um noivado, há um casamento, a noiva pertence ao noivo. E isso aqui é uma simbologia desta aliança, né? A mesma aliança que Cristo tem com a sua igreja, um homem e uma mulher, quando se casam, quando são noivos, eles têm uma aliança, né? E o amor é dedicado, a noiva pertence ao noivo. Então aqui João estava dizendo, ele tem direito de batizar, porque a noiva é sua, ele tem direito de restaurar esta noiva, ele está fazendo o papel do noivo, de resgatador da noiva, né? E ele diz mais, neste mesmo versículo, ele diz assim, o amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Ele diz que o amigo do noivo se alegra com o noivo. Ele está dizendo, essa alegria é minha, eu sou o amigo do noivo, aquele que preparou a vinda do noivo, aquele que anunciou a vinda do noivo, né? E o amigo do noivo, ele presta assistência ao noivo, ele diz. O amigo do noivo que lhe assiste, que trabalha para que tudo dê certo, para que a sua vinda seja um marco, um sinal para toda a humanidade. E ele diz, e o amigo do noivo que lhe assiste, ele espera, ele ouve, ele se alegra muito com a voz do noivo. Quando João Batista viu pela primeira vez Jesus chegando até o Jordão para ser batizado,
ele se alegrou com a presença do noivo, ele se alegrou com a voz do noivo, ele se alegrou com a chegada do noivo. Era um dia, era um marco de início, né? Jesus estava prestes a iniciar o ministério dele aqui na terra. E João sabia disso. E ele diz: isto é uma alegria, e essa alegria é minha. E agora se completa, porque eu sei que verdadeiramente ele é o Cristo, aquele de quem tantos profetas anunciaram a sua vinda, né? O profeta Isaías e tantos outros profetas que anunciaram a vinda de Cristo. E João Batista então está dizendo: como estou feliz por causa do noivo. E a noiva, a igreja, do qual todos nós hoje também fazemos parte, nós que cremos em Cristo, nós fazemos parte da igreja, que é a noiva que pertence ao noivo. O noivo é Jesus Cristo. Então João disse: essa alegria hoje se completa na minha vida. E ele diz algo tremendo, ainda aqui no capítulo 30, no versículo 30 do capítulo 3 de João. Ele diz: é necessário que ele, Cristo Jesus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque até então a autoridade para batizar era João Batista. Até então as pessoas seguiam como discípulos a João Batista. Mas agora os discípulos do próprio João estavam preocupados. Estes homens estão querendo seguir agora a Jesus. E João então diz assim: isso é bom que aconteça, isso é necessário que aconteça, é necessário que ele cresça, que ele tome a sua autoridade, né? Como filho de Deus, como Deus encarnado, como homem que veio para o sacrifício, para resgatar. É necessário que ele cresça, que as pessoas o conheçam, que as pessoas o sigam, que as pessoas ouçam a sua voz, abram os seus olhos para verem quem é Jesus. E amados, ainda hoje, né, talvez muitas pessoas estejam preocupadas de terem os seus nomes sendo valorizados, tendo destaque na sociedade, destaque na igreja, né, destaque nos jornais, na mídia, na televisão. E eu acho que cada um que prega o Evangelho de Cristo, que anuncia o Evangelho de Cristo, como João, deve ter uma preocupação. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O poder é dele, a unção é dele, né? O renovo que ele pode dar só vem dele, né? A paz é dada através de Cristo Jesus, uma paz que nós não temos para oferecer, que nenhum homem vai poder te dar, uma cura que ninguém pode te dar, a não ser Jesus. Quando através de Cristo alguém cura, sobrenaturalmente leva cura à vida de alguém, é necessário que ele, Jesus, cresça e que aquela pessoa diminua. Então, amados, nós não estamos muitas vezes vendo isso nos líderes hoje, nos líderes que estão na mídia, nos líderes que estão ganhando posições de destaque, né? Muitas vezes o orgulho, muitas vezes o egoísmo, muitas vezes aquele sentimento de conquista, de desejo de crescimento, de alcançar níveis superiores de conhecimento, de status nessa sociedade. Isso deixa com que muitas vezes o líder não haja como agiu João Batista, né? Ele disse: olha, o importante é que o nome de Jesus cresça. Quando eu prego a palavra, eu não quero ser conhecida, eu não quero ser reconhecida como alguém que tenha poder. Sabe por quê? Todo o poder que nós possamos exercer é dele. Então é importante que o nome dele cresça, que ele cresça
e que nós possamos diminuir. Quando eu prego o evangelho, eu devo me preocupar, o nome dele está sendo levado, né? É o nome de Jesus que está sendo levado, crescendo, é o nome dele que está sendo conhecido por toda esta terra, é o nome dele que está sendo conhecido aqui na cidade de Penápolis, no seu lar, é o nome dele que tem tido destaque, porque se não for assim, nós estamos errando o alvo, né? É necessário que o nome de Jesus cresça e que o nosso diminua, que a nossa vida tenha um envolvimento com a palavra de Deus, com a sua unção, com o seu poder que nos foi dado, porque somos a igreja, somos a noiva, mas para que o nome do noivo seja conhecido em todos os lugares. Então, que essa palavra nesta tarde, ela chegue no seu lar, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que ele seja buscado de todo o coração. Busque a Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Busque a Jesus. E João continua dizendo assim, neste texto: é necessário que ele cresça, que eu diminua, porque aquele que vem de cima, ele veio dos céus, é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra. João estava dizendo: eu sou da terra, eu pertenço à terra. Mas Jesus veio dos céus, ele veio do alto, né? Ele vem de cima, ele tem autoridade sobre todos nesta terra. E ele fala, aquele que é da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Mas aquele que vem do céu, ele tem autoridade sobre todos. João diz: ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Quando nós aceitamos o testemunho, né, de quem é Cristo, quem é Jesus, ele é o Filho de Deus, o Salvador, nós estamos dizendo que Deus é verdadeiro, porque Deus, ele mesmo enviou o seu Filho para realizar estes milagres na face da terra. E continuando, eu estou quase aqui terminando este texto, quero chegar até o final dele, e ele diz assim: aquele que Deus enviou, ele fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então é algo que nós aprendemos aqui também. João estava dizendo, a nossa vida, quando nós recebemos o poder de Deus, ele é um poder limitado, ele é um poder que não pode realizar grandes coisas, mas ele diz, o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus, ele recebeu o Espírito sem medida, o poder sem medida. Ele podia realizar grandes coisas como homem e também como Deus, né? O Pai ama o Filho e todas as coisas ele confiou nas suas mãos. Então nós estamos aqui vendo que Deus, quando ele enviou o seu Filho, ele enviou porque ele sabia como Cristo agiria para salvar vidas. Ele confiou, né? O Pai, todas as coisas confiou nas suas mãos. E todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. É algo tão maravilhoso. Olha só essa afirmativa de João: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, aquele que o rejeita, ele não verá a vida eterna, ele não terá e não verá a vida, né? Ele fala inclusive da ira de Deus, né? Do julgamento de Deus sobre aquele que não crê. Então, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, este texto é um texto
que pode trazer vida abundante para você. Um pouquinho antes aqui desse texto, quando João batiza a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Tira o pecado do mundo. Se você vive este momento, algo que não agrada o coração de Deus, se você vive um momento que realmente Deus olha e diz no seu coração, no seu espírito, que isso é uma transgressão, é um pecado, você, em nome de Jesus, confesse o seu pecado e deixe o seu pecado, porque a palavra de Deus, lá no outro livro que eu quero ler agora, finalizando para você, o livro da primeira carta de João, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então ele veio para desfazer as obras do inimigo e para tirar o pecado da humanidade, o pecado do homem. Então nós estamos aqui com uma grande oportunidade, e se você quiser fazer isto hoje, se você quiser receber esta palavra no seu coração, você vai poder fazer isso de todo o seu coração, aí onde você está, dizendo: Deus, eu confesso os meus pecados, eu me arrependo, né? E eu quero tê-lo como Senhor da minha vida, eu quero tê-lo como libertador dos meus vícios, de tudo aquilo que não te agrada, não agrada o teu coração. Ó Jesus, ó Deus Pai, Espírito de Deus, né? Que pode habitar em você e te conduzir à verdade do Evangelho de Cristo. Então, seja purificado através do arrependimento, né? Após as pregações de João, Jesus continuou pregando que nós devemos nos arrepender. Os apóstolos continuaram pregando. E hoje os líderes continuam pregando que nós devemos nos arrepender e aceitarmos a Jesus como Senhor da nossa vida. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. É um momento de grande alegria para mim estar com você, e eu quero abençoar a sua casa, o seu lar, a sua vida, para que você possa crer verdadeiramente que Jesus está na direção, né, de tudo aquilo que você faz. Amém? Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo por este momento tão precioso, este tempo, ó Deus, com a tua palavra, este tempo em companhia com o teu Espírito Santo. Jesus, querido, nós entendemos que a tua palavra é verdadeira, e através desta palavra o teu nome cresça, que a tua pessoa, Senhor, cresça na vida deste irmão, desta mulher, deste homem, deste jovem, desta criança, e que eu diminua, da mesma forma que João disse, Senhor, é importante que o teu nome seja reconhecido e conhecido em toda a terra. E eu abençoo este lar para a honra e glória do Senhor. Que você possa estar recebendo o nosso abraço, o abraço da pastora Cristina, também do Ministério Fonte de Vida. Nós queremos receber você nos visitando às quintas, 20 horas, e também nos domingos, às 19h30. Venha participar conosco. Amém? Deus te abençoe. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele.
para Ele são todas as coisas.